Fala meus amigos, fala minhas amigas, alunos do nosso professor Fredson Cerejo, nossos peritos criminais. Aqui é a nossa quarta aula sobre direito penal, processo penal. A gente vai fazendo uma mesclagem sobre os assuntos para atender as principais temáticas que podem vir a cair na sua prova. E hoje eu vou terminar alguns temas que ainda falta ser abordados. E eu preciso que você preste atenção de forma bem cautelosa, acompanhando os slides que eu estou aqui aberto e já passei para o professor Fredson Cerejo, e ele vai disponibilizar esses slides para que você possa assistir essa aula acompanhando o que eu falo, aonde eu mostro e também ditando aí os principais conceitos para vocês poderem ter uma noçãozinha do que seria, direito penal, processo penal e as principais temáticas que poderiam vir a cair na sua prova, tudo bem? A gente vai tratar aqui de provas, prisões, então temos que avançar de forma bem devagar para que você possa compreender e ao final desta aula você realmente entender e saber resolver algumas questões sobre esses aspectos de provas e prisões processuais, tudo bem? Vamos começar? A nossa matéria hoje é provas, que vai do artigo 155 ao artigo 155 ao artigo 250 do Código de Processo Penal. Eu preciso que você entenda algumas questões iniciais sobre sistema de avaliação de prova. Quando você pega o nosso primeiro slide, está lá, conceito de prova nada mais é do que são os elementos que podem provar a questão de uma autoria ou do próprio crime. E estamos falando de provas no próprio processo penal. Eu preciso que você compreenda que temos um sistema de avaliação de prova. E o juiz ele vai adotar o quê? Uma regra geral para avaliar essa prova e temos algumas exceções que você também vai conhecer. Acompanha no slide. Primeira coisa, sistema de avaliação da prova. Temos o primeiro, sistema do livre convencimento motivado ou persuasão racional. Aqui, pessoal, o juiz é livre para decidir sobre a prova. Ele é livre para decidir sobre qualquer prova no processo penal, só que ele tem que fundamentar. Então aqui, o juiz é livre para decidir, desde que ele fundamente, desde que ele motive as suas decisões quanto àquela prova. Tudo bem até aqui? Essa é a regra geral, que está estampada lá no artigo 155 do Código de Processo Penal. E temos outros sistemas de avaliação da prova, que são as exceções. Eu preciso que você também conheça essas exceções, para que em virtude, cair em sua prova de perito criminal, você possa acertar. Outro sistema chama sistema da íntima convicção. Aqui o juiz não precisa fundamentar. O juiz não precisa fundamentar suas decisões, ou seja, ocorre em um único aspecto no processo penal. Os juízes leigos, aqueles lá do tribunal do júri, o conselho de sentença, o corpo de jurados, aqueles juízes, embora leigos, eles decidem sem precisar de motivação. Eles podem utilizar a plena íntima convicção para decidir a própria causa. Então aqui estamos falando do sistema da íntima convicção. Os jurados vão decidir sem motivar. Tudo bem até aqui? Está acompanhando? Terceira e última sistema de avaliação de provas é sistema da prova legal ou tarifado. Veja só. Aqui, pessoal, as provas possuem valor pré-determinados e são provadas por outro meio específico de prova. Professor, como assim? Provadas por outro meio específico de prova. Pessoal, veja só. Como que se comprova o casamento? Ou melhor, como que se comprova a morte com a certidão de óbito? Como que se comprova o casamento? Com a certidão de óbito também. Brincadeira. Com a certidão de casamento. Então, eu preciso de um meio específico de prova para provar
outra circunstância. Tudo bem até aqui? Então falamos de 3 sistemas de provas, uma regra e 2 exceções. A regra, o juiz é livre para decidir sobre as provas, desde que ele fundamente. Artigo 155 do CPP e artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Depois falamos das exceções, que são sistema da íntima convicção, ou seja, os jurados lá no júri, embora juízes leigos, eles não precisam de motivar as suas decisões, eles podem decidir com sua plena íntima convicção. A outra exceção é o sistema da prova legal ou prova tarifada. Aqui, as provas possuem valor pré-determinados, podendo ser provados por um meio específico de provas. O exemplo que eu dei é que na morte, o que se comprova a morte é a certidão de óbito. O que comprova o casamento, certidão de casamento. O que comprova o nascimento, certidão de nascimento. Tudo bem? Tranquilos? Então vamos avançar. Eu vou passar o slide aqui. Vamos avançar para alguns outros aspectos sobre prova. Ônus da prova. Primeira coisa que eu quero abordar com vocês sobre ônus da prova. De quem que é o ônus de provar que aquele crime aconteceu ou que aquela tese é a que deve ser considerada? Veja só, o ônus da prova está no artigo 156 do Código Penal. Se você estiver seguindo pelos nossos slides, você vai ver que o ônus da prova está no artigo 156 do CPP. E lá diz o seguinte, que o ônus da prova recai e incumbe aquele quem alega. Então, aquele que está alegando algo, cabe a ele provar. Então, o ônus da prova incumbe a quem alega. A quem alegar, cabe provar o que está alegando. E eu dividi isso, gosto de dividir, em ônus da prova da acusação e ônus da prova da defesa. Veja só como que fica bem arquitetado isso. A acusação ela tem que comprovar os indícios de autoria, indícios da materialidade e o elemento subjetivo alegado. Então, repito, a acusação tem que provar a autoria, materialidade e o elemento subjetivo alegado. Ou seja, se a acusação está alegando dolo, ela tem que provar que o crime foi praticado mediante dolo, que o crime foi doloso. Agora, a defesa cabe o quê? A defesa cabe o álibi e o elemento subjetivo alegado. Ou seja, se a defesa alegar culpa, a defesa tem que buscar a prova da culpa. Então, o ônus da prova recai e incumbe a quem alega. Se a acusação alega dolo, que o crime foi doloso, um homicídio doloso, ela tem que comprovar o dolo. A defesa, por outro lado, tem que realizar o quê? O álibi e o elemento subjetivo alegado. Se a defesa alega culpa, ela tem que comprovar a culpa. Tudo bem até aqui? Podemos avançar? Sobre prova ilícita, meu amigo e minha amiga. Olha só, prova ilícita a gente já percebe o slide apontando o quê? Que é aquela prova obtida com violação de normas constitucionais ou normas legais. Podem olhar no slide, você vê uma estrelinha no conceito. Ou seja, é aquela prova que está violando ao mesmo tempo ou normas constitucionais ou normas legais da própria lei. E essas provas ilícitas, elas não servem para o processo. Elas não servem para o processo, elas são imprestáveis, elas não servem para nada, elas têm que sair desse processo, porque elas entraram, nem deveriam ter entrado, e se entrar, elas devem sair, porque elas estão ferindo a Constituição Federal ou a própria lei. Então, repetindo, provas ilícitas são aquelas provas que ferem normas constitucionais ou normas legais.
Então, um exemplo clássico de prova ilícita é a própria interceptação telefônica sem autorização judicial. Sem autorização judicial. Ou seja, o delegado de polícia professor Fredson Cerejo, realiza uma interceptação telefônica contra a minha pessoa e o meu comparsa no crime. Fredson Cerejo, delegado de polícia, não tem autorização judicial para realizar essa interceptação telefônica. Logo, essa interceptação telefônica, esses dados colhidos nesta interceptação telefônica, ainda que são verdadeiros, ela será considerada uma prova ilícita. Por quê? Porque ele não realizou o que diz a própria lei, ou seja, para termos a interceptação telefônica é preciso de uma autorização judicial, sobretudo respeitar as hipóteses de cabimento dessa interceptação telefônica. Outro exemplo é adentrar em uma residência fazendo apreensão de coisas, de objetos, sem um mandado judicial, sem uma ordem judicial. Imagine-se que o professor Fredson Cerejo, policial militar, adentra numa residência para apreender objetos e coisas sem um mandado judicial, sem uma ordem judicial. Temos aí uma prova ilícita. Logo, essas provas que eu acabei de citar, elas nem devem entrar no processo. Mas, se entrarem, elas devem ser desentranhadas dos autos e destruídas. Serem desentranhadas dos autos e destruídas. Tudo bem até aqui? Tranquilo? E logo eu vou falar mais adiante sobre interceptação telefônica de um modo específico, tá bom? Aqui eu só estou dando exemplos de prova ilícita, tá? Adiante eu vou falar sobre interceptação telefônica para vocês poderem fechar qualquer tipo de questão que cair sobre esse tema. Tudo bem? Vamos lá. Sobre teoria dos frutos da árvore envenenada, no que diz a prova ilícita, lembra que eu te falei que a prova ilícita é aquela que fere norma constitucional ou norma legal. E veja só, se é uma prova ilícita, tudo que derivar, tudo que nascer depois dessa prova ilícita, também será considerada ilícita. Logo, fruto da árvore envenenada, todas as provas que derivam da prova ilícita também serão consideradas ilícitas. Veja só, então aqui temos uma situação que temos uma prova ilícita e dela nasce outras provas ilícitas. Essas outras provas ilícitas, elas também serão consideradas ilícitas para o processo. Elas devem ser desentranhadas dos autos e destruídas. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Podemos avançar? Veja só, provas em espécies. Eu estou passando aqui o slide, você vai ver 5 provas em espécies. Qual que é a primeira prova em espécie que você está deparando aí? Exame de corpo de delito. Exame de corpo de delito que está no artigo 158 do CPP. Para que serve o exame de corpo de delito? Serve, meu amigo perito, minha amiga perita, serve para comprovar a existência do crime. O exame de corpo de delito serve para comprovar a existência do crime. Está lá no Código Penal, ou no Código de Processo Penal, no seu artigo 158. E o primeiro princípio que vai reger o exame de corpo de delito é o princípio da obrigatoriedade. Por quê, professor? Leia a própria redação do artigo para você ver. O exame de corpo de delito é indispensável. Indispensável. Ele tem que ser feito, e olha só, ele tem que ser feito nas infrações penais que deixar vestígios. Então, sempre que o crime deixar vestígios, é necessário e obrigatoriamente deverá ser feito o exame de corpo de delito. E aqui eu peço atenção, meu amigo, que o artigo 184 do CPP diz o seguinte, que o juiz ele pode até indeferir outros exames, mas
Quando diz respeito ao exame de corpo de delito, o juiz jamais pode indeferir, nem o juiz e nem a autoridade policial jamais pode indeferir o exame de corpo de delito por ser dotado do princípio da obrigatoriedade. Agora eu pergunto, olha no slide, a falta do exame de corpo de delito gera o quê? Gera o quê? Se faltar, a infração deixa vestígios e não é realizado o exame de corpo de delito. E aí, o que acontece? Ocorre uma nulidade. Então, se não for realizado o exame de corpo de delito em infrações que deixa vestígios, ocorre nulidade. Beleza? Tranquilo? Volta aos slides. Pergunto, professor, e se o acusado confessa o crime? A infração deixa vestígios, não é feito exame de corpo de delito, mas o acusado quer confessar o crime lá na delegacia. Vamos supor que o professor Fredson Cerejo me dá um murro na boca. É uma infração que deixa vestígio? Sim. Não é feito o exame de corpo de delito. E o professor Fredson Cerejo fala o quê? Eu dei o murro mesmo e estou confessando aqui na delegacia. Pergunta, é suficiente essa confissão do acusado, essa confissão do professor Fredson Cerejo? Não é suficiente. Se você for ler o artigo 158 do CPP, diz claramente que o exame de corpo de delito é indispensável nas infrações que deixar vestígios. E outra, não podendo ser suprido pela própria confissão do acusado. Então, atenção que isso pode ser alvo da sua prova de perito criminal. A confissão do acusado não vai suprir o exame de corpo de delito. Tudo bem até aqui? Podemos avançar, pessoal? Tá fácil? Tá tranquilo? Eu acredito que está tranquilo. Então, a falta do exame gera o quê? A falta do exame nas infrações que deixa vestígio, a falta do exame de corpo de delito gera nulidade. Artigo 564, inciso 3, a linha B do Código de Processo Penal. Olha aí os slides novamente e veja. Pergunta, e se os vestígios desaparecerem? O que vai ocorrer? Professor, já era, né? O professor Fredson deu um murro na boca, os dentes caiu, né? E você conseguiu fazer um implante, os vestígios por fim desapareceram. E aí? Se os vestígios desaparecerem, meu amigo, ocorre o quê? A possibilidade das testemunhas certificar o ocorrido. Se você olhar o artigo 167 do Código de Processo Penal, vai estar falando isso, que se os vestígios desaparecerem, a prova testemunhal poderá suprir a falta. Ou seja, admite-se a prova testemunhal quando os vestígios desaparecerem em infrações que deixar vestígios. Então, veja só, foi uma infração penal que deixou vestígios, mas os vestígios desapareceram. Logo, pode a prova testemunhal suprir essa falta. Tudo bem até aqui? Vamos avançar? Peritos, artigo 159. Você, meu amigo, minha amiga, perito. Quem que é o perito? Quem pode ser o perito? No artigo 159 do Código Penal vai tratar disso. Vamos ler juntos? Cadê meu Código Penal? Licença, cadê meu Código Penal? Vamos ler junto? Código de Processo Penal, olha aqui. 159, vamos lá. Acompanha para você ver. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Então, em regra, a perícia, o perito, ele é o quê? É um oficial, um único oficial portador de curso superior. É o que diz o artigo 159. Professor, e na ausência desse perito, pode ser nomeado ou chamado outro perito ou outros peritos? Veja só o que fala o parágrafo 1º do CPP.
Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada à natureza do exame, é o que chamamos de peritos não oficiais. Então, sobre quem pode fazer, a perícia, são os peritos. Mas, quantos peritos? Veja só, quantos peritos? Temos um perito oficial, que é o que vai realizar a perícia. Um perito oficial. Na ausência dele, na falta dele, podemos ter até 2 peritos não oficiais que sejam portadores de diploma de curso superior na área específica na qual vai ser realizada essa perícia. Tudo bem até aqui? Tranquilos? Veja só. Depois vamos falar um pouquinho sobre... Peritos elaboram que tipo de papelzinho? É o laudo pericial. Laudo pericial. Então, o perito elabora um laudo pericial, tá bom? E o próprio juiz vai admitir isso. Agora, pergunto para vocês, o que seria indícios que está lá no artigo 239, que vem caindo de forma recorrente em concursos de peritos criminais, concurso de perícia criminal, tá bom? Veja só, eu vou ler o artigo 239 porque o conceito de indícios nada mais é do que a própria redação do artigo 239 do CPP. Vamos lá, eu estou explicando com calma porque é uma temática muito difícil de compreender a priori, em um primeiro momento. Então eu quero ser um pouco simples, bem didático, para que você possa absorver esse conteúdo e, sobretudo, ao final dessa aula, poder conseguir responder algumas questões, tudo bem? Vamos lá. 239 do CPP. Quem tiver aí um código pode prosseguir a leitura juntamente comigo. Dos indícios, tá aqui no slide, tá bom? Estou conferindo sempre aqui para você poder estar acompanhando aqui no nosso vídeo e, sobretudo, com a sua leitura, tá bom? Vamos lá, indícios, artigo 239. Dos indícios. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se ser a existência de outra ou outras circunstâncias. Então, esse próprio artigo é o conceito de indício. Eu quero que você anote o conceito de indício, porque quando essa questão venha a cair na sua prova, vai cair a própria redação do artigo. A própria redação do artigo é aquilo que vai ser cobrado no seu concurso, tudo bem? Agora vamos falar um pouco sobre assistente técnico, artigo 159 também do CPP. Assistente técnico são quem, pessoal? São quem? São pessoas que vão elaborar o quê? Um laudo feito, anteriormente por quem? Pelos peritos. Os peritos vão fazer o quê? Vão fazer a perícia. Vão dar um laudo pericial. Mas os assistentes técnicos, eles entram no processo como prova após a elaboração do quê? A elaboração do laudo pericial pelos peritos. Quem vai admitir os assistentes técnicos? O próprio juiz. Lá, os peritos elaboram o quê? Laudo pericial. E aqui, nos assistentes técnicos, eles elaboram o quê? Um parecer técnico. Eles elaboram um parecer técnico. Logo, ele tem um prazo fixado pelo juiz, para depor, tanto em juízo e para elaborar esse parecer técnico. Tudo bem? Então, o assistente técnico, ele tem um momento para aparecer como prova no processo, ou seja, para elaborar esse parecer técnico. Após a elaboração do laudo pericial pelos peritos oficiais, é que podem sim existir e ter a presença desses assistentes técnicos, que são pessoas contratadas pelas partes, o advogado, ou a outra parte do processo,
para que eles possam elaborar de forma mais específica ou decifrar algo que os peritos oficiais não conseguiram elaborar ou serem um pouco mais conclusos nessas situações específicas, tudo bem? Beleza até aqui? Vamos avançar? Estou tratando de forma bem cautelosa para a gente poder entender como funciona cada um desses institutos, tudo bem? Veja só, próximo tema nos nossos slides é quanto ao interrogatório. Interrogatório de quem, professor? Do acusado, professor Fredson Cereja. Ele está respondendo um processo criminal, ele é acusado de um crime, logo ele vai ter um momento no processo de ser interrogado. E o tema interrogatório vai do artigo 185 ao 196 do CPP. Se você for perceber, temos uma fluência, um procedimento para ver esse interrogatório. E eu preciso que você conheça passo a passo como seria essa sequência de ordem de oitiva, né, de interrogatório do próprio acusado. Lá no artigo 400 do CPP, diz o quê? Que temos uma ordem. Primeiro, ouve-se o ofendido, lá na audiência. Imagine que estamos numa audiência. Primeiro, vamos ouvir a vítima, depois, testemunhas de acusação, depois, testemunhas de defesa, depois, temos os peritos, depois, assistentes técnicos, depois, a acareação, depois, reconhecimento de pessoas e coisas, e depois, olha só, depois é o interrogatório do acusado. Então, o interrogatório do acusado é o último ato da audiência. É o último ato da audiência. O interrogatório do acusado sempre será o último ato da audiência. E veja só, o STF decidiu que em qualquer procedimento, seja especial, seja comum, em qualquer justiça que você imaginar dentro da nossa esfera penal, seja justiça militar, justiça comum, o interrogatório do acusado sempre será o último ato da audiência. Professor, por que você está falando isso? Na lei de drogas, meus amigos, na lei de drogas, o interrogatório do acusado é o primeiro ato. É o primeiro ato. Logo, o STF decidiu resolver essa situação sobre o interrogatório do acusado, falando o quê? Falando que agora, todo e qualquer procedimento, seja especial, seja comum, o interrogatório do acusado sempre será o último ato da instrução. O último ato da instrução. E como que fica o procedimento desse interrogatório? Primeiro, temos uma entrevista reservada com o advogado. Chegou o momento do interrogatório. O professor Fred Cereja está na frente do juiz. Primeiro ele tem uma entrevista com o advogado. Para saber as orientações. Então eu vou chamar ele no cantinho, né? Vou conversar com ele, tudo certinho, vou orientá-lo no que ele deve ou não falar. Agora, qual que é o segundo procedimento desse interrogatório? Qualificação. O juiz vai perguntar nome, endereço, se tem filhos ou não, se tem apelidos ou não, se tem tatuagens ou não, a qualificação do próprio professor Fredson Cereja acusado, está sendo interrogado. Então temos a qualificação pessoal do próprio acusado. Depois, você pode seguir aqui, ó, o interrogatório do réu, só que sobre a pessoa dele. Se ele trabalha, se tem filhos, interrogatório do réu sobre a pessoa dele, se ele trabalha, se ele tem filhos, tudo bem? Agora, depois, segue aí no slide, interrogatório sobre os fatos. Que fatos, professor? Ele não é acusado de algum crime? Ele não é acusado sobre algum crime? Interrogatório sobre os fatos ocorridos, na qual veio ele ter ciência de que existe um processo criminal contra ele. Ele tem que narrar os fatos. E é claro, ele tem direito ao silêncio? Sim. Ele pode mentir no seu interrogatório? Sim. Ele tem todos esses direitos em prol dele. Mas aqui seria o momento de falar sobre os fatos. Lembrando que se ele confessa o crime, ele tem uma atenuante lá do artigo 65, inciso 3, a linha D, da confissão espontânea. Tudo bem? O próximo procedimento do interrogatório é o próprio esclarecimento das partes. As partes vão esclarecer, né, de forma mais precisa a questão dos fatos ocorridos. Tudo bem até aqui? Beleza? Então, pergunto,
Que momento que o acusado, o professor Fred Cerejo, pode mentir, pode até mesmo ficar em silêncio? Olha só, ele só pode mentir, pode segui-lo no slide, tem uma nuvenzinha aqui, né? Do número 3 ao 5, ele não pode, quer dizer, ele pode mentir, pode ficar em silêncio. O número 1 e 2, entrevista e qualificação, ele não pode mentir. Tá bom? Ele não pode, ele tem que responder para o juiz, ele tem que ter a entrevista reservada com o advogado. E sobre a qualificação dele, nome, endereço, nacionalidade, se é casado ou não, profissão, ele não pode mentir. A qualificação dele, ele não pode mentir. Agora, do 3 para baixo, interrogatório sobre a pessoa do réu, sobre os fatos ou esclarecimento das partes, aí sim ele pode mentir ou até mesmo ficar em silêncio, porque são garantias constitucionais, não de mentir, mas direito ao silêncio. Tudo bem? Vamos lá? Confissão, artigo 197 a 200 do CPP. Coloquem no seu slide, confissão, artigo 197 a 200 do CPP. Veja só, a confissão, meu amigo, nada mais é do que a possibilidade que o acusado tem de dizer a verdade, de esclarecer sobre os fatos, de dizer como ocorreu, quem que eram as pessoas que estavam presentes, o que que ele realmente fez. Ele está admitindo o quê? Uma confissão, uma imposição de culpa sobre o aspecto do que foi ocorrido e narrado. E a confissão, ela pode ser divisível e ela pode ser retratável. Veja só, olha só, confissão divisível e retratável. Quando diz respeito, pessoal, a confissão retratável e a confissão divisível, retratável e divisível, eu quero separar esses dois momentos. Quando eu falo confissão retratável, olha só, primeira coisa, retratável significa que o acusado, ele pode renunciar tudo aquilo que ele falou. Ele pode voltar e falar, não, eu não queria dizer isso. Em juízo ele fala que não precisava, né? Ele fala que realmente nunca falou isso, que não é verdade, ou seja, na delegacia ele confessou, mas em juízo ele quer se retratar, ele quer desdizer tudo aquilo, né, como um todo, tudo aquilo que ele disse anteriormente. Então, é retratável porque o acusado pode voltar atrás e pode se retratar, se reconsiderar de tudo aquilo que ele disse na delegacia. Agora veja só, por outro lado, a confissão ela é divisível. Por quê? Porque o acusado ele pode voltar atrás de parte, né, de metade ali da confissão dada. Tudo bem até aqui? Vamos avançar? Sobre o ofendido, artigo 201. Primeiro, pergunto, antes de falar de ofendido, lembrei de uma coisa muito importante. O juiz ele pode condenar o acusado colocando sobre a confissão lá do inquérito policial, sem mencionar a atenuante que ele tem sobre a confissão espontânea, lá do artigo 65, inciso 3, a linha D, do Código Penal. Olha, pessoal, muito perigoso uma questão dessa na sua prova. Veja só, se o juiz condena um acusado, mencionando a confissão dele, seja no inquérito policial, seja no processo, esta confissão deve ser utilizada como uma atenuante genérica na hora da condenação. Então, eu quero que vocês entendam que se o juiz em qualquer momento na sentença utilizar a confissão no inquérito policial ou no processo, ele deve considerar essa confissão como atenuante, e isso é uma posição do nosso Superior Tribunal de Justiça, uma posição do próprio STJ. Então vamos lá. O ofendido, quem que é o ofendido? O ofendido será, né, a própria vítima, ela deve ser ouvida sempre que possível. Então está no artigo 201 sobre o ofendido, deve ser, né, ouvido sempre que possível, mas se não for ouvido, o juiz tem que motivar essa questão, tudo bem? Tranquilo? Veja só, então o juiz poderá indeferir a oitiva da própria vítima desde que ele motive sobre esse aspecto. Testemunhas no CPP. Quem pode ser testemunha, professor? Qualquer pessoa. Então, regra, qualquer pessoa pode ser testemunha. Qualquer pessoa pode ser
testemunha. E temos algumas exceções. Olha no seu slide, eu quero que você acompanhe. Temos a testemunha dispensada e a testemunha, olha lá, proibida. A testemunha dispensada é aquela testemunha que tenha uma relação de parentesco com o próprio acusado. Pai, mãe, tio, irmã, todos esses têm parentesco com o acusado. Eles não vão ser obrigadas a depor, sobretudo, se for o caso de depor, não serão ouvidas como testemunhas. Ou seja, a pessoa que é ouvida como testemunha, ela tem o compromisso de dizer a verdade sob pena de cometer o crime de falso testemunho. Então, voltando, essas pessoas que têm uma relação de parentesco com o acusado são dispensadas de depor, certo? Mas são dispensadas de depor, né? Não são obrigadas a depor. Mas se elas forem ouvidas em juízo, elas não são ouvidas na condição de testemunha, ou seja, com o compromisso de falar a verdade. Elas são ouvidas na condição de informante, então não tem compromisso em dizer a verdade. Claro, são parentes do acusado, tem relação de parentesco. Tudo bem até aqui? Agora, outra exceção, testemunha proibida, testemunhas proibidas, artigo 207 do Código de Processo Penal. Então aqui, pessoal, são testemunhas que em razão da função, ministério, ofício ou profissão, guarda um dever de sigilo com o acusado. É o psicólogo com o seu cliente, é o advogado com o seu cliente, é o médico com um relato de algum detalhe sobre o seu paciente que possa impor uma confissão do crime. O padre em relação a receber essas confissões, né, nos seus confessionários. Essas pessoas que têm o dever de sigilo não são obrigadas a depor. Elas são proibidas de depor. Entendeu? Elas só podem depor em uma única situação. Qual, professor? Qual é essa única situação? Se o próprio requerente acusado requerer esta condição e esse profissional tem que aceitar. Tudo bem? Somente nesta hipótese. Aqui conseguimos avaliar a questão da testemunha. Em regra, pode ser qualquer um pode ser testemunhas, mas temos algumas situações que são as testemunhas proibidas e dispensadas. Tudo bem até aqui? Vamos avançar para a gente poder conseguir falar tudo no tempo. Documento, lá no Código de Processo Penal. Quando que pode ser juntado documento? É um meio de prova? Sim, é prova. A gente está falando na matéria provas. Documentos são provas? Documentos são provas? Sim, documentos são provas. Mas quando pode ser juntado no processo? Pode ser juntado no processo a qualquer momento. Então, documento pode ser, em regra, juntado no processo a qualquer momento. Agora, dá uma olhada no slide. Temos uma exceção. No plenário do júri. Só pode ser lido o documento que tenha sido juntado 3 dias úteis com antecedência do próprio julgamento. E, claro, tem que dar tempo de dar ciência à outra parte. Então, no plenário do júri, no tribunal do júri, só pode ser lido o documento que tenha sido juntado até com 3 dias úteis de antecedência e tem que dar, tempo de ter dado ciência para a outra parte. Se for o Ministério Público que juntou esse documento 3 dias antes do plenário, 3 dias úteis antes do plenário, que antecede o julgamento, tem que ter dado tempo para dar ciência à própria defesa ou vice-versa. Tudo bem até aqui? Então, regra pode ser juntada a qualquer tempo, a única exceção é no tribunal do júri, que temos que juntar até com 3 dias úteis de antecedência. Acareação, vamos lá, acareação, artigo 229 do Código de Processo Penal. Então, aqui sempre que houver divergência sobre fato ou alguma circunstância relevante, o juiz pode acarear as pessoas ali do processo. Olha só, coloca uma pessoa aqui de frente à outra,
né? Houve uma divergência sobre algum fato, sobre alguma circunstância relevante para o próprio processo, porque ali vai ser definido o destino de alguém, o destino do acusado, e vai colocar essas pessoas frente a frente para serem acareadas por essas divergências que houve no momento da oitiva delas. Então, vai perguntar, olha, você falou que o acusado estava com uma camisa vermelha e que saiu de lá após a cena do crime da morte no cenário, e o outro falou que era um acusado com a camisa rosa e que não era de pele clara, que você falou, né, e não tinha cabelo, certo? Era uma pessoa careca. Então, sobre fato, qualquer divergência sobre fato ou circunstância relevante que possa modificar todo o destino desse processo, é possível fazer a acareação entre os réus, entre o réu e a vítima, entre as testemunhas e o réu, entre a testemunha e a vítima. Todos podem ser acareados, desde que temos essa divergência sobre fato ou circunstância relevante. Artigo 229 do CPP é o tema acareação. Vamos lá, reconhecimento. Aqui, pessoal, nada mais é do que pode haver o reconhecimento tanto de pessoas, né, que é aquele cenário que coloca pessoas parecidas, né, uma com a outra, uma do lado da outra, para haver esse reconhecimento, ou de coisas, colocar coisas parecidas, né, para reconhecer o próprio objeto do crime, certo? Isso é a parte de reconhecimento, artigo 226 do CPP. Vamos lá. Provas em espécie ainda também, vamos tratar sobre busca e apreensão. Busca e apreensão nada mais é do que a possibilidade de encontrar objetos ou pessoas. E veja só, temos a busca e apreensão pessoal, aquela que é feita na própria pessoa, aquelas abordagens da Polícia Militar de rotina. Temos a busca e apreensão pessoal em mulher, ou seja, vai ser mediante, né, na necessidade, na questão da disponibilidade por uma outra mulher policial que vai fazer essa abordagem de rotina nessa mulher. Agora, se não houver, né, se causar um retardamento, se causar um prejuízo para a diligência, pode ser sim feito por um homem, né, essa busca e apreensão pessoal na mulher. Não precisa de autorização judicial para fazer essas busca e apreensão, tudo bem? Agora, busca e apreensão domiciliar, aí já precisa de autorização judicial, né? Está no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. E ela é o quê? Gente, a casa é asilo inviolável, né, do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem autorização judicial ou sem o consentimento do morador. Então ali eu coloquei, ó, precisa para entrar no domicílio tem que ter consentimento do morador, certo? Tem que ter consentimento do morador. Agora existem algumas situações onde não vai haver a necessidade de nem o consentimento do morador e nem a necessidade de ordem judicial, ou seja, no caso de flagrante delito, olha lá no slide, no caso para prestar socorro para a vítima ou no caso de ocorrer um desastre, aí sim podemos adentrar o próprio domicílio do acusado, beleza? Da pessoa. Sobre interceptação telefônica, é um meio de prova, tá, pessoal? É um meio de prova para poder provar que o fato aconteceu, seja os indícios suficientes de autoria ou a prova da materialidade. Temos algumas diferenças entre interceptação telefônica, que é um terceiro fazendo a interceptação telefônica dos seus interlocutores. Isso é interceptação telefônica. Escuta telefônica é um terceiro fazendo a interceptação de interlocutores, mas um deles sabe sobre a interceptação. E a gravação telefônica é um gravando a conversa do outro. Precisa de autorização judicial na interceptação telefônica, que é aquela que eu disse que é um terceiro gravando os seus interlocutores sem os dois saber. Precisa de autorização judicial. Quem que pode requerer? Tanto o Ministério Público quanto a autoridade policial e o juiz também de ofício. Prazo de início de contagem pode ser dado até 15 dias para a interceptação telefônica e é contada até o quê? A partir da sua efetiva diligência, né, do deferimento aí da interceptação telefônica. Os requisitos são os que são mais cobrados em provas de perito criminal. Os requisitos são esses, olha no slide. Indícios razoáveis de autoria ou participação na infração penal, primeiro requisito. Segundo, a prova não pode ser feita por outros meios disponíveis. E terceiro e mais importante é que só cabe a interceptação telefônica nos crimes apenados com pena de reclusão. Detenção jamais.
somente com crimes apenados com pena de reclusão, beleza? E o prazo para o juiz decidir após essa solicitação do MP ou do delegado de polícia é 24 horas que ele tem para decidir aí sobre a interceptação telefônica. E ele vai conduzir esse procedimento, deixando tudo registrado sobre tudo que foi colhido nessa interceptação telefônica. Pode haver incidente de inutilização daquilo que não é importante, né? É claro que tudo que for degravado da interceptação telefônica vai ser disponível para a própria defesa, e o tipo penal específico que está na própria Lei 9.296/96, que é a Lei de Interceptação Telefônica, traz um tipo penal no artigo 10, que constitui crime realizar interceptação telefônica sem autorização judicial ou, né, sem os objetivos da própria lei. Logo, temos o crime do artigo 10 e a ação penal aqui é pública incondicionada. Vamos lá, prisões processuais. Vamos terminar hoje o sistema, prisão processuais. Eu quero falar sobre conceito de prisão processual. Pessoal, a prisão processual é aquela que ocorre antes ou depois do processo. Antes ou depois do processo, antes ou durante o processo. Tudo bem até aqui? São as hipóteses de prisões processuais. Temos a prisão em flagrante, que eu vou abordar no próximo slide. Temos a prisão preventiva, que é aquela decretada durante o inquérito policial ou durante a ação penal. Então, durante o inquérito policial ou durante a ação penal, prisão preventiva, ela obedece os requisitos ali do artigo 312 do Código de Processo Penal, no 311 também, e ela cabe aos crimes dolosos com pena máxima superior a 4 anos. Então, só cabe prisão preventiva aos crimes dolosos, culposos não, aos crimes dolosos com pena máxima, né, superior a 4 anos. Então, os requisitos legais você vai observar lá no artigo 312 do Código de Processo Penal, que nada mais é do que os requisitos legais, né? Prova da materialidade, indício de autoria, garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, pode conferir. E no que diz respeito ao prazo da prisão preventiva, não temos prazo na prisão preventiva, ela vai durar enquanto persistir os seus requisitos, tudo bem? Professor, pode haver decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz? Pessoal, durante o inquérito, durante o processo, pode ter decretação de ofício pelo juiz da prisão preventiva? Somente durante o processo. Durante o inquérito, jamais. Somente durante o processo é que o juiz poderia decretar a prisão preventiva de ofício, tudo bem? E a prisão temporária que está na Lei 7.960, professor, é uma prisão temporária porque tem um tempo, veja só, e ela só é decretada durante o inquérito policial para poder investigar melhor, para poder dar uma investigação mais conclusa sobre algum aspecto que está pendente de análise. Veja só, essa prisão temporária, ela pode ser decretada somente durante o inquérito policial, mediante o que? Requerimento do próprio MP ou da representante, né, da delegacia de polícia, autoridade policial. E qual que é o prazo da prisão temporária, professor? 5 dias para crimes comuns, prorrogáveis por mais 5 dias. Em se tratando de crime hediondo ou assemelhado, 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. Então, repetindo, prazo da prisão temporária. A preventiva tem prazo? Não. A preventiva vai durar enquanto persistir os seus requisitos. Lembra que eu te falei? A temporária, tempo tem prazo. Prisão temporária, 5 dias para crimes comuns, prorrogáveis por até mais 5 dias. Logo, se for crime hediondo ou assemelhado, né, ou equiparado, o prazo é 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. Em regra, quem decreta prisão no Brasil? O juiz. Em regra, quem decreta prisão no Brasil é o próprio juiz. Depois vamos falar um pouquinho sobre prisão em flagrante. Quais são as hipóteses de flagrante lá do artigo 302 do Código de Processo Penal? Temos o flagrante próprio, flagrante impróprio e flagrante presumido ou ficto. É o que está presente no artigo 302 do Código de Processo Penal. O próprio, professor, eu sei, flagrante próprio é aquele onde um agente está cometendo a infração ou acaba de cometer esta infração. Esse é o flagrante próprio. E o impróprio é quando o agente, logo após a infração,
é perseguido. Olha a dica que eu coloquei no slide. É perseguido e preso. Então, logo após ele ter cometido a infração, ele é perseguido pela polícia e preso. Esse é o flagrante impróprio. O presumido, pessoal, ou ficto, nada mais é do que logo após a infração, o agente ele é encontrado com alguns objetos que façam presumir ser ele o autor da infração. O professor Fredson Cerejo foi encontrado nas ruas ermas, né? As ruas escuras da sua cidade, com uma faca toda ensanguentada. Minutos antes, a polícia teria recebido aí uma notícia de que teria havido um assassinato por meio de facadas. Logo, ele saiu da infração, né? Ele foi encontrado, ele foi perseguido pela polícia após a infração? Não, então não é flagrante impróprio. Ele estava cometendo a infração ou acabou de cometer? Ele estava cometendo ou acabou de cometer? Não, logo não é flagrante próprio. Então não é próprio, não é impróprio, ele é o quê? Presumido, porque ele foi encontrado. Ele não foi perseguido, ele não estava cometendo, ele não acabou de cometer. Ele foi encontrado do nada com alguns objetos que façam presumir ser ele o autor da infração. Ele estava com a faca toda ensanguentada, não é mesmo? Se o fato não se enquadrar no artigo 302 do CPP, ou seja, professor, se não for flagrante próprio, nem impróprio e nem presumido ou ficto, como que vai ficar? Pessoal, se não for nenhum dos três, não haverá flagrante. Não haverá flagrante. É o caso, por exemplo, do professor Fredson Cerejo, né, dando uma carona para você, aluno, perito criminal, e o professor Fredson Cerejo mata você dentro do carro. Olha só, ele mata você dentro do carro e decide chegar no estacionamento da delegacia, sai do seu carro, vai lá no delegado de polícia e fala: olha, eu sou o professor Fredson Cerejo, eu acabei de matar um aluno, é uma coisa típica minha, e o aluno fazendo pergunta demais, acabei cometendo essa falha, matei o aluno e estou aqui me apresentando, né, comunicando o crime, e o corpo inclusive está lá dentro do carro. O que é isso, pessoal? É uma tragédia, né? Matou um aluno, sim, mas isso chama o quê? Apresentação espontânea. A apresentação espontânea, ela não deixa influir na questão da prisão em flagrante, ou seja, o professor Fredson não poderia ser preso em flagrante porque houve uma apresentação espontânea, no caso está fora das hipóteses de flagrante próprio, impróprio, presumido ou ficto. Beleza? Então, adiante. Sobre outras classificações de flagrante do artigo 301, acompanha aí no slide, temos o flagrante obrigatório e o flagrante facultativo. Flagrante obrigatório e flagrante facultativo que está presente no artigo 301 do CPP. O obrigatório ou compulsório é aquele flagrante realizado pela autoridade policial e seus agentes. O obrigatório é aquele onde deve ser feito, é uma obrigação da autoridade policial e seus agentes prenderem flagrante. Logo, temos o flagrante facultativo, que é aquele que pode ser realizado por qualquer do povo. Então, o flagrante obrigatório é aquele realizado pelos seus agentes e autoridade policial. Facultativo, qualquer pessoa do povo pode prender em flagrante. Veja só, outras formas de prisão em flagrante aqui são classificações doutrinárias, são mais complicadas de entender, mas são possíveis de cair na sua prova, tá bom? Presta atenção. Flagrante esperado é aquela situação flagrancial onde a autoridade aguarda a prática da infração, ou seja, é um flagrante admitido, é regular, é o exemplo prático da câmera escondida. Então a autoridade ela espera, aguarda, o momento do flagrante. Flagrante forjado nada mais é do que aquela situação de flagrante que a autoridade simula uma situação de flagrante, inventa uma situação de flagrante, plantando provas dentro do carro do professor Fredson Cerejo, drogas, para que ele possa ser preso em flagrantes. Então, aqui é um flagrante irregular, não é admitido pelo STF, pelo STJ, e aqui impõe uma prisão ilegal no caso, se for ocorrida. Então, aqui no flagrante forjado é um flagrante irregular. No esperado,
é admissível, é regular. Agora, no forjado, não é regular. E o flagrante preparado, professor, como que se dá? Aqui, o agente é induzido a praticar o crime, é induzido a praticar a infração penal. Eu sou policial militar, eu estou disfarçado, chego no professor Fred Cerejo e falo assim, cara, por que você não pega essa droga aqui e vende para aquela pessoa ali, para mim, é uma pessoa que está precisando, o que você acha? Eu induzo o professor Fred Cerejo a cometer um crime, né, venda de drogas, né, crime de tráfico, tudo mais. Na hora que ele está vendendo a droga, eu vou lá e prendo ele em flagrante. Opa, não posso ocorrer que é um flagrante preparado, eu mesmo induzi ele à prática. Aqui no flagrante preparado também não é admitido pelo STF. Aqui essa modalidade, essa espécie, essa classificação de flagrante preparado não é admitido, é considerado como um crime impossível. Um crime impossível, temos até uma súmula 145, salvo engano, do STF, que fala que a preparação do flagrante pela autoridade policial, né, torna o crime impossível. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então aqui temos uma armadilha no flagrante preparado. Depois temos flagrante prorrogado, retardado ou diferido. Aqui é onde a própria lei permite que o agente, né, retarde essa situação de flagrante, aguardando o melhor momento para novos criminosos ou novas provas. E somente 2 leis vai permitir esse flagrante prorrogado, retardado ou diferido. Somente a lei de drogas e a lei de organização criminosas. Lei de drogas ou organização criminosa. Adiante, né, estamos no tema da prisão em liberdade provisória. Sobre o auto de prisão em flagrante, prendeu em flagrante, levou para a delegacia de polícia, vai ser confeccionado um procedimento, né, que chamamos de APF, auto de prisão em flagrante, e lá vai ser realizada a oitiva de todo mundo, né, das testemunhas, dos condutores, dos policiais, né, do próprio acusado, da vítima, e vai ter todo um ritual. Logo eu quero saber qual que é o prazo para ser confeccionado esse auto de prisão em flagrante? 24 horas. Nota de culpa, dentro também dessas 24 horas. Para comunicar ao juiz, dentro também dessas 24 horas. Chegou, confeccionou tudo, vai encaminhar para o juiz para realizar aquela chamada audiência de custódia. Mas veja só, qual que é a posição do juiz nesse contexto? Ele pode relaxar o flagrante assim que o juiz recebe o auto de prisão em flagrante e ocorre a audiência de custódia. O juiz pode relaxar o flagrante caso essa prisão seja ilegal, né? Se for um flagrante ali forjado, preparado, não disse que é irregular. Olha só, nessa hipótese de prisão ilegal, o juiz pode imediatamente relaxar a prisão em flagrante. Tudo bem? Segunda hipótese, o juiz pode converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, ou seja, desde que esteja presente os requisitos lá no artigo 311 e artigo 312 do Código de Processo Penal. Tudo bem até aqui? Adiante. Se o juiz não relaxar, não for o caso de relaxamento da prisão, se a prisão foi ilegal, né? No caso de prisão legal e não for a hipótese de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, o juiz pode também conceder liberdade provisória, ou seja, deixar o professor Fred Cerejo responder o processo em liberdade, aplicando ou não uma medida cautelar diversa da prisão, ou aplicando fiança ou não, certo? E essas medidas cautelares da prisão, você avançar um pouco nos slides, você vai ver, medidas cautelares, artigo 319 do CPP, são quais? Comparecimento periódico em juízo, leia aí. Proibição de se ausentar da comarca, outra medida cautelar. Proibição de frequentar determinados lugares, outra medida cautelar. Proibição de importunar certas pessoas, outra medida. Recolhimento domiciliar noturno, outra medida. Monitoramento eletrônico. Professor Fred Cerejo, ele não contou para vocês, mas ele tem uma tornozeleira eletrônica aqui na canela. É um monitoramento eletrônico, é uma medida cautelar pelo crime que ele cometeu aí semana passada, né? Eu estou até falando e confessando isso para vocês, ele me relatou isso semana passada, mas está tudo bem, fique tranquilo. Depois vocês pedem para ele tirar uma foto da canela dele, ele tem uma tornozeleira eletrônica em sua canela, tudo bem? Então, outra forma de medida cautelar é a suspensão do exercício de função pública ou atividade
profissional. Agora, essas regras de aplicação, e avançando o slide aí, pessoal, as regras de aplicação das medidas cautelares estão no artigo 282 do CPP. Veja só, quem que aplica essas medidas cautelares? Somente o juiz, somente o juiz. E se o réu não cumprir, professor? Se o professor Fred Cerejo não cumprir essas medidas cautelares que foram impostas para ele após a apresentação dele na audiência de custódia? Ora só, cuidado, o juiz aqui pode substituir a medida, né? Substituir aquela medida cautelar por outra. Ele pode cumular com outra medida, ou seja, além da tornozeleira eletrônica, monitoramento eletrônico, ele vai cumular com outras medidas que eu ditei aqui. Ou, em último caso, a medida cautelar, ele não está respondendo o processo em liberdade com essa medida cautelar diversa da prisão? Sim, ele está em liberdade. Logo, se nenhuma dessas atitudes que o juiz tomar, seja substituindo a medida, seja acumulando com outra, ele vai ter que adotar a última medida, que é o quê? Isso mesmo, substituir, converter a medida cautelar em prisão preventiva. É uma medida mais drástica, mas ela é necessária assim que o acusado não respeita aí as medidas cautelares diversas da prisão, né? As medidas impostas aí para que ele possa cumprir e responder esse processo em liberdade, não cumprindo, né? Não sendo o caso de substituir para outra medida, ele assim não cumprindo, não sendo o caso de acumular com outra medida, ele assim não cumprindo, será o caso de converter isso em prisão preventiva, desde que esteja presente os requisitos do 311 e 312 do Código de Processo Penal. Acabamos, meu amigo, foi uma satisfação trabalhar com vocês nesse momento sobre direito penal, processo penal. Tenho certeza que em algum momento eu consegui levar uma mensagem, levar um direito penal, um processo penal de forma mais simples para você que não está familiarizado com o direito, né? Algumas nomenclaturas do direito pode ser simples para o estudante do direito, mas pode ser de difícil acesso para você que não tem muita bagagem jurídica. Isso não é um pecado, não é um erro, né? Então eu tento ser simples na própria comunicação, eu tento ser simples ao meu público-alvo, que não é um público que é envolvido no direito, né? Que tem bagagem jurídica, eu sei que não é, mas eu tento ser simples no sentido de que você possa compreender a matéria de uma forma simples e possa aí vir a acertar algumas questões no seu concurso de perito criminal. Foi um prazer estar com vocês, turma de peritos. É uma satisfação para mim ter recebido o convite pelo professor Fred Cerejo. Eu espero que eu possa encontrar vocês aí no futuro, sendo peritos criminais, né? Você sendo perito, você sendo perita, o que importa é persistir e alcançar os seus objetivos, os seus sonhos. Eu estou aqui para contribuir com o seu sonho. Foi uma satisfação ter vocês aqui. Um beijo para vocês, espero que vocês tenham compreendido a matéria. Qualquer dúvida, pode mandar um WhatsApp lá para o professor Fred Cerejo. Minhas redes sociais, Prof. Kelvin Wallace. Eu estou aguardando vocês aí a recebê-los, não como estudantes, mas como peritos, né, criminais. Vão ser todos aprovados. Amém? Amém. Um beijo a todos. Tchau, tchau.